Oi, tô aqui hoje para contar a minha primeira experiência com a medicina sagrada da ayahuasca. Como eu falei no vídeo anterior, de introdução, como que eu cheguei até a medicina, eu fiz como um amigo, a gente se organizou. Para quem não assistiu outro vídeo, eu vou dar uma pequena explicada. Eu tinha tentado um outro lugar para fazer, eu não queria fazer em grupo, queria mais só eu mesma, e tentei um outro lugar que não deu certo, que era bem longe da minha casa. E aí eu e um amigo, a gente queria muito, e a gente se preparou, né? Pesquisou muito o lugar onde comprar a medicina, tudo com muita responsabilidade. E a gente alugou, eu já estava querendo tirar umas férias, a gente alugou um chalé numa chacarazinha e fomos. Foi eu, ele, foi a minha filha também. E a gente se organizou. E a dosagem que a gente usou nessa consagração foi de 75 ml, que foi onde eu comprei a instrução que eu tive, né? Até 3 doses, intervalado, tem toda a explicação lá, 75 ml. E eu usei só 2 doses nessa noite, ele usou 3, mas ele não entrou na força. Ele viu algumas imagens, viu alguns espíritos, ele viu, porque ele já tem um certo contato com esse outro lado, mas ele não entrou na força. Então ficou muito claro para mim e para ele que ele foi um guardião para mim, porque eu precisava de alguém que estivesse bem, sabe? Que estivesse para mim ali, né? Naquele momento. E o incrível da medicina, que no dia que você fala, que você vai consagrar, é como se você já começasse um processo antes. Eu senti isso na primeira vez, senti isso nas 2 outras vezes que eu consagrei. Ou você começa um processo de ir muito ao banheiro fazer xixi, ou, né, de evacuar, ou... Olha que incrível, na minha primeira experiência. Nesse lugar que a gente foi, tinha uns cães grandes dos vizinhos. E o proprietário avisou que a gente ia ter uns amigos ali que ia aparecer, principalmente nas horas das refeições. E apareceu 3 cães grandes. Um era o pai de uma cachorra e o outro era um outro cão. E quando eu vi aquele cão grande, eu nunca tive muita proximidade com animais, tá? Eu comecei a ter um pouco mais de proximidade depois que a minha filha nasceu, porque ela é apaixonada por animais em geral e cachorro. Então fui começando a me aproximar. Quando eu vi aquele cão, eu senti uma alma nele. Tinha uma alma por trás ali, de um cacique. Tem coisas que a gente não explica, né? E era forte o olhar dele. E o meu amigo sentiu a mesma coisa. E foi incrível o papel daqueles cães no meu processo da ayahuasca. Foi incrível. A gente tomou a primeira dose. Passou acho que uns 40 minutos, eu comecei já a entrar na força. Só que eu não tinha, por mais que eu tivesse pesquisado, eu não tinha muito entendimento, era a minha primeira vez. É aí que eu falo para vocês, não tomem sozinhos a primeira vez, não façam isso. Pesquisem muito bem o lugar que vocês vão, a pessoa que vai te orientar, que vai estar do seu lado, tá? Pesquisem muito bem. E aí... eu entrei num processo de peia total. Eu consagrei às 10h30 da noite, né? Minha filha já tinha ido dormir. Eu já sabia que quando você tá na força, você fica consciente. Então ela estava perto da gente, meu amigo estava ali. Então foi tudo uma coisa pensada.
Tanto é que teve um momento que eu estava numa peia no banheiro que ela me chamou de madrugada, e eu estava num processo que eu não conseguia sair, parece que ela me chamou para eu sair daquele processo. E aí eu fui lá ver ela, ela tinha voltado a dormir. Então, tudo tem um porquê. E eu entrei num processo de autossofrimento que eu sempre tive comigo, que eu não mereço o completo. Eu não mereço, tipo assim, ó, eu não tô muito bem financeiramente. Mas tem gente muito pior que você, né? Eu tô podendo comer. Eu tô com uma dor no meu ombro. Mas isso não é tanto sofrimento, tem gente que sofre muito mais. Então, aquela desvalorização de mim, do meu sentimento, aquela sentimento de que eu não merecia o completo, o todo. Então, sempre eu me levava para um lugar onde eu ia me sentir incompleta. E eu passei a vida assim, me sentindo tipo assim, caramba, eu tô num bom casamento, tenho um filho maravilhoso, minha profissão tá bem, mas não tá bom, tá incompleto. Então eu sempre vivi isso, do incompleto. E nessa noite eu vivi muita coisa, porque foi peia das 6h30 da noite, tô misturando aqui, das 10h30 da noite às 6h30 da manhã, foi a noite inteira. E tava frio, e quem já consagra a medicina sabe que a gente tem muito frio, né? Todo mundo que eu conversei até hoje, o frio, assim, você fica com muito frio enquanto você tá na força. E eu passei quase todo esse tempo no banheiro, vomitei algumas vezes, tive muita vontade de evacuar, só que a maioria do tempo o vômito não saía, a evacuação não saía. Eu fiquei a maioria do tempo no banheiro. Tá aí um motivo que eu não podia estar em grupo, né? Uma das coisas que depois eu entendi que se eu passei por isso em grupo não dava certo, não, eu ia dar muito trabalho. Mas eu me via naquele banheiro, eu tinha que sentir o sofrimento no fundo do poço, aquela sensação de morte mesmo, para eu poder entender que eu mereço todo, que o meu sofrimento também é um sofrimento, que ele não é menos ou mais, que todo mundo, o sofrimento de cada pessoa, ele deve ser valorizado, porque é o sofrimento da pessoa, é ela que está passando. Que eu não deveria me comparar ao sofrimento dos outros. Então eu senti que eu tinha que ter esse entendimento e que para isso eu precisava viver o fundo do poço. Eu estava com tudo do meu lado. Eu tinha calçado, eu tinha meia, eu tinha cobertores, eu tinha meu amigo lá na sala que toda hora ficava perguntando como que eu estava, se eu estava bem. Toda hora assim, ele falava, faz um barulho, dá um sinal, não quero atrapalhar seu processo, mas eu quero saber se você tá bem. E daí eu falava, tô, na medida do possível, tô bem. E às vezes eu ficava repetindo, eu preciso sair daqui, eu quero sair daqui, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu mereço todo, eu falava muito isso, eu mereço todo, eu mereço completo. E só que eu precisava viver aquilo. Talvez se eu tivesse com uma pessoa que me orientasse, eu ia passar por esse processo mais rápido. Eu acredito que com certeza eu ia. E aí, como eu estava falando, eu tinha todo o conforto do meu lado. Era só ir lá e pegar um cobertor, pegar uma meia, né, e me cobrir, mas eu não podia me permitir. Eu fiquei horas naquele banheiro gelado, com o pé no chão, como se eu fosse congelar de frio. E aí, momentos que eu vomitei, a maioria dos momentos eu tentava, e a força, ela fala com você,
a mãe, a medicina, né? Como tem gente que chama, né? Vários nomes que o pessoal fala, mas a medicina sagrada, ela vai conversando com você, o que me dá a entender que é o meu eu superior falando comigo, e ele vai te falando o que você tem que fazer. E quando eu conseguia vomitar, eu sentia que ainda não estava liberado, ainda tinha mais, que ainda estava presa. E quando eu vomitava, a primeira vez espirrou assim no chão, fez uma sujeira. E aí eu tinha que limpar aquilo. Cada sujeirinha daquilo era um vestígio daquela dor ainda. Então eu precisava me desfazer daquilo. Eu começava a limpar, jogar água. E aí tinha sujado o tapete do lugar. Aí meu tênis tinha sujado. E aí eu sentia aquela necessidade de rasgar, não rasgar, de queimar, porque a gente tinha feito a fogueira, tinha tomado a dose lá na fogueira. E aí eu senti que eu tinha que queimar aquilo, que aquilo ali era vestígios daquela dor, daquele sofrimento, que eu tinha que me liberar deles. E aí nesse rito de queimar, eu queimei uma calça leg que eu tava por baixo do vestido, queimei meu tênis, queimei o tapete do lugar, depois eu ressarci eles. Queimei, teve outra coisa que eu queimei, que eu não me lembro agora, a minha blusa. Não, peraí, que eu tô confundindo. A minha blusa eu dei pro cachorro que ele tava com frio. Mas a calça eu relutei um pouco, mas na hora que eu tava na fogueira eu falava, tipo, eu tinha que queimar aquela calça também. E teve momentos que eu tinha que forçar o vômito, forçar pra valer. Não tinha mais o que sair, mas eu tinha que tirar a última coisa que faltava. E aí veio pra mim que tinha um grãozinho preto que faltava ser liberado. E eu não consegui liberar ele naquela noite. Eu só saí da peia porque a força foi indo embora, de manhãzinha. Veio tanta coisa pra mim, tanta coisa, tanta coisa. Veio... tipo, é como downloads feito assim, de uma forma rápida. Eu acho que foi muita dose. Hoje eu vejo que a dose foi forte, porque eu tomei 2, eu não quis tomar a terceira. Na segunda eu relutei, mas a medicina falou pra mim, toma. Você tem que continuar o processo, toma. E foi muito forte. E aí eu percebi que tinha coisas que não estavam no momento, que eu não podia acessar ainda, que ainda não era o momento. Que na segunda vez que eu consagrei também ainda não foi o momento, mas que na terceira vez eu tive acesso. Então, eu vou encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, né? Não entrar em tantos detalhes, mas eu senti muita cura, eu senti muita coisa acontecendo, eu senti muitas informações vindo e sendo deletadas na mesma hora. E falava para mim que tinha coisas que estavam sendo curadas em mim, mas que eu não precisava lembrar, porque eu estava muito frágil e eu não precisava de muitas informações. Então vinha todo um cenário de uma vivência, de uma cura, todo o processo, e depois deletava da minha mente. E isso aconteceu comigo na primeira, na segunda e na terceira experiência. E vem para mim que são coisas que estão sendo curadas, mas que eu não preciso entrar em contato. E só para finalizar, essa hora acho que eu sempre vou me emocionar. A medicina sagrada é incrível. Existem muitos métodos da gente fazer essa busca interior, mas o contato hoje que eu tenho, que foi muito mais rápido, foi com a ayahuasca. Eu fiz 5 anos de terapia no passado e não compara, não tem nem como comparar.
se eu fosse quantificar, tipo, vale 20, 30 anos de terapia. Não vale, gente, não vale. Porque o acesso que você tem com a medicina não se compara ao acesso. Porque esses anos todos que eu fui vivendo, tive processos que eu fui tendo pequenos insights, só que estava muito longe de eu chegar até eles. E com a medicina eu cheguei. Que já é uma história para minha terceira consagração. Então eu fico por aqui. Muito amor para você. Muita luz no seu caminho. Muita luz.